rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me
noite, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Amém? Vamos ler uma promessa que está na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Oremos. Pai Celestial, estamos reunidos em nome de Jesus, perseverantes e unânimes, e oramos para que o Espírito Santo de Deus opere em nosso meio com liberdade e poder, restaurando e salvando vidas. E que o fruto do Espírito Santo amadureça na igreja, amadureça em nossas vidas, por intermédio de Jesus. Amém. Igreja, vamos adorar através dos nossos louvores e daqui a pouco nós voltamos. Saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero. Saudade
Estou aqui mais uma vez pra te pedir o teu perdão. Sei que errei, te entristeci, também feri teu coração. E a dor que aprisiona minha alma é tão grande, eu não posso suportar. Por isso estou aqui, entrego minha vida em teu altar. Eu me arrependo, toma os pedaços do meu coração em tuas mãos, ó Pai, perdoa-me, eu me arrependo, já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir, perdoa-me. Sei que errei, te entristeci, também feri teu coração. Transforma minhas lágrimas em chuva, pra semente dos meus sonhos florescer. Restaura-me, Senhor, sem teu amor não posso mais viver. Eu me arrependo, toma os pedaços do meu coração em tuas mãos, ó Pai, perdoa-me, eu me arrependo, já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir, eu me arrependo, já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir, perdoa-me. Boa noite mais uma vez, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. E este, irmãos, é o tema da igreja para o ano de 2021, vivendo em plenitude e honra, baseado no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, seja muito bem-vindo à nossa reunião de oração. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Filipenses, que eu li no começo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, irmãos, é um contraponto. Nós temos a necessidade espiritual e as necessidades materiais. Deus é um Deus provedor, é um Deus supridor, é um Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este aqui é o nosso Deus que deseja suprir essa necessidade espiritual na vida do homem, na vida da humanidade. E no versículo 19 de Filipenses 4, que Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. No livro de Salmos 34, também está escrito assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, aos que o buscam, o Senhor, bem nenhum lhes falta. Então, repetindo o versículo Salmos 34, 9. Salmos 34, 9. Temei o Senhor, vós os seus santos. Não é o mundo. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, vou repetir, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus é Salvador, irmãos, e quer nos salvar, o homem e a humanidade precisam de Deus. Mas só isso, irmãos, não é o suficiente. É necessário haver arrependimento e fé, hoje e sempre, e nos apresentarmos diante de Deus, através do sangue de Jesus, com temor, também com ousadia e intrepidez, para orarmos, clamarmos e suplicarmos e intercedermos diante de Deus. Dito isto, irmão, para que fique claro essa questão, que é uma questão espiritual, para que nós não comecemos a tratar Deus apenas como um Papai Noel, é que eu chamo a atenção da igreja. Aos que o temem, os seus santos, Deus suprirá. Deus cuidará de cada detalhe da sua vida. E por que eu chamo a atenção da igreja? Temos uma oportunidade de servirmos ao Senhor. Nós, a Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, vai ajudar, como tem feito pelos últimos 2 anos, ajudar a Igreja de Parintins a fazer o Natal das crianças ribeirinhas. E para isso, nós contamos com a sua oferta. Nós contamos com a sua contribuição, com o seu coração misericordioso, com a graça de Deus na sua vida. Está escrito, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, estenda as mãos. É chegado o momento de nós estendermos as mãos. E nisto sereis
conhecidos, quando amardes a Deus de todo o vosso coração e amardes aos vossos irmãos. Estendamos as mãos. Temos feito esta contribuição e Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem suprido as necessidades da igreja. Mas o primeiro passo, quem dá, somos nós. O primeiro passo, quem dá, sou eu, é você. Amém? Então, em sua riqueza e glória, Jesus Cristo suprirá cada uma de vossas necessidades. Mas, irmãos, esse versículo 19, eu chamo a atenção o seguinte, né? A gente só vai viver a realidade deste versículo, né, se lermos a partir do versículo 10. Alegrei-me, Paulo está falando aos filipenses, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, o que nós vamos fazer, mais uma vez, é renovar o nosso cuidado que nós temos para com aquelas crianças ribeirinhas. E talvez façamos com uma igreja no Nordeste. Ano passado, nós fizemos as ofertas, as contribuições, mas a igreja, em virtude da pandemia, que estava tudo, algumas coisas fechadas, proibido encontro nas igrejas, então não haveria como haver uma distribuição dos brinquedos. A igreja lá no Nordeste decidiu não participar. E todo aquele valor que iria para lá foi destinado para a igreja no Amazonas. Então, irmãos, o próprio Paulo diz à igreja, uma vez mais, renovastes a meu favor. Vamos renovar, irmãos. Vamos renovar a nossa oferta. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Infelizmente, essa experiência de tanto de fartura quanto de fome, tanto de abundância como de escassez, esse sobe e desce, tem acontecido em nosso país. Mas nós podemos mudar isso. Aí o versículo 13, ele diz assim, Paulo, aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Versículo 14, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Irmãos, que não sejamos esta única igreja a se associar com a igreja do Nazareno lá de Parintins, com a igreja do Nazareno lá no Amazonas, em Manaus. Que não sejamos a única igreja, mas que participemos confiantemente, convictos de que Deus suprirá as nossas necessidades. Ao estendermos as nossas mãos, você pode achar que vai faltar, mas eu garanto, porque está na palavra, é uma promessa de Deus, não vai faltar. Deus suprirá cada uma de vossas necessidades. Versículo 16, Paulo continua falando à igreja de Filipos, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Esta igreja, irmãos, além de ser a única a se associar a Paulo, a investir no ministério de Paulo, mandou não somente uma, mas duas vezes
o bastante para que as necessidades de Paulo fossem supridas. Aqui no versículo 17 está o caráter de Paulo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. No versículo 17, na nova versão transformadora, este mesmo versículo que eu acabei de ler. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Na nova versão transformadora. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. É isso que Paulo disse, é isso que Paulo quis dizer. Ele não está atrás de ofertas. Paulo não queria ofertas. Mas, pelo contrário, ele deseja que sejamos recompensados por nossa bondade. Ao estendermos as mãos, lembrem-se, seremos recompensados pelo nosso Deus por nossa bondade. Então, irmãos, é tempo de nós estendermos as mãos. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É assim que Deus vê a nossa oferta, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí, o versículo 19, isto posto, ele colocou tudo isso, que a igreja foi a única a se associar com ele, que enviou a oferta não uma, mas duas vezes, que ele está suprido em absolutamente tudo, segundo as suas necessidades. Aí ele diz, no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Então eu peço a você, estenda as mãos, vamos ofertar. Vamos ajudar o Natal das crianças ribeirinhas lá no Amazonas e quiçá no Nordeste. Amém? Então, igreja, vamos orar. Vamos orar porque Deus está presente em nossa reunião de oração. E Deus quer ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua súplica, a tua intercessão, a nossa intercessão como servos do Senhor. Amém? Então, vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este pequeno devocional, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós como um vento impetuoso, como línguas de fogo, como aconteceu no dia de Pentecostes, e distribua dons como lhe apraz. Distribua dons na igreja para que estes dons sejam usados em prol da expansão do Evangelho. Santifica-nos, ó Pai, santifica a igreja, santifica o corpo de Cristo. Somos um pequeno aprisco, Senhor, que tem te buscado, tem orado, tem pago o preço. Há irmãos e irmãs que agendam um firme compromisso de estarem conosco aqui, nesta reunião de oração. Outros irmãos lá no templo, no mesmo dia e no mesmo horário, para orarmos, intercedermos e clamarmos pela igreja e por todos aqueles que necessitam, por todos aqueles que são apresentados a nós, para que nós peçamos, intercedamos, supliquemos ao nosso Deus. Então que o Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja, ó Pai. Capacita-nos, Senhor. Santifica-nos, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, coloco nas tuas mãos a nossa família, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos, aqueles que se achegam a nós, para que nós oremos, para que nós intercedamos, Senhor. Que o Senhor cuide, que o Senhor não permita que o inimigo venha perturbar
as vidas destas pessoas. Pai amado, também oramos e intercedemos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão doentes. Pai, apresentamos, Senhor, a irmã Zezé, apresentamos a Bruna, que está numa luta há mais de 2 meses contra o Covid-19. Tem o pedreiro que o pastor Lopes conhece, chamado Sérgio, que machucou os pés, um dos pés, e vai precisar ficar sem trabalhar por pelo menos uns 2 meses em recuperação. Pai amado, tem tantas outras pessoas, a irmã Midian, que precisa do nosso cuidado, a dona Francisca, mãe do pastor Divaldo, que também precisa de um cuidado com a sua saúde, Pai amado. Senhor, abençoe-nos, ó Pai. Abençoe este povo, abençoe quem precisa de cura, quem precisa ser sarado, que o Senhor cure cada glândula, cada célula, cada músculo, cada osso, cada órgão, Senhor, dos corpos destas pessoas e da tua igreja. Sare, Senhor, a tua igreja, ó Pai, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. E tantos outros irmãos que estão enfermos, pedimos que o Senhor cuide, Pai. Cuide, Senhor, e cure, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai amado. Peço-te ainda, Senhor, pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde intelectual, Pai amado. Pai, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, os hospitais públicos e privados aqui da região metropolitana de Campinas, que estão nesta luta contra o Covid-19 há 1 ano e meio. Mais de 600 mil pessoas, Senhor, foram ceifadas, mas sabemos que o Senhor está no controle. Não foram vidas que simplesmente morreram. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor está no controle. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Mas, Pai, pedimos, Senhor, pedimos que o Senhor revele ao mundo a cura para este coronavírus, ó Pai. Há inúmeros cientistas, centros de pesquisa, mas se o Senhor não revelar a cura, Pai, de nada adiantará. Por isso, ó Pai, clamamos e pedimos que o Senhor revele a cura, que o Senhor se mostre todo-poderoso, que o Senhor, Pai amado, venha curar a humanidade, o globo terrestre, Pai. O globo terrestre, a humanidade, o mundo que jaz no maligno, este mesmo mundo que jaz no maligno, precisa de Ti. E o Senhor, como um Deus provedor, um Deus que salva, um Deus que quer nos salvar, e um homem que precisa ser salvo. Um homem que precisa, o homem, a humanidade, que precisam Te conhecer. Revela-te ao mundo, Pai amado, com poder e glória. Venha, Senhor, salvar almas. Que o Senhor, Pai, multiplique as casas de oração, as igrejas, o corpo de Cristo, Senhor. Que o Evangelho seja verdadeiramente pregado para a Tua honra, glória e louvor, Senhor. Pai, coloco nas Tuas mãos aqueles irmãos e irmãs que encontram-se desempregados, Pai amado. Aqui, Senhor, certamente vale o princípio, a promessa de Filipenses 4,19, do Senhor, que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus, em sua riqueza e glória, cada uma das nossas necessidades. Necessidades são necessidades, ó Pai, não são coisas supérfluas, não são luxos, não são vaidades, são necessidades, ó Pai. É o que está escrito, esta é a Tua promessa, e o Senhor não vai além daquilo que prometeu, nós sabemos disso. Por isso, aos irmãos e irmãs que encontram-se temporariamente desempregados, que o Senhor supra as necessidades destes irmãos. Não permita, ó Pai, que sejamos, como igreja, como corpo de Cristo, envergonhados por causa do Teu nome, e muito menos, Senhor, não permita que nós envergonhemos o Teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque cremos que o Senhor fará muito mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai amado. Senhor, coloco nas Tuas mãos, Senhor, aos irmãos que estão
trabalhando, que estão saindo diariamente para o trabalho. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve e os traga em segurança, guardando-os de todo mal, guardando-os, Senhor, deste coronavírus. Que nós, como igreja, que nós, como indivíduos, como cidadãos, continuemos tomando as medidas sanitárias que nos cabem, as medidas sanitárias que são pertinentes ao nosso cuidado pessoal. Que nós não baixemos a guarda, ó Pai. Não é momento para isso. Que nós continuemos tomando todas as medidas sanitárias cabíveis, Senhor. Pai, coloca isto em nossos corações, em nossas mentes, em nosso intelecto, Senhor. Não é momento de baixarmos a guarda, é momento sim de continuarmos lutando em oração, em intercessão, em clamor e súplica, mediante do trono da graça, mediante o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Com corações arrependidos e fé, porque Deus certamente honrará a nossa fé no tempo perfeito de Deus. Pai amado, te apresento, Senhor, as finanças da igreja, Senhor. Pai amado, há uma junta de oficiais que, juntamente com o pastor Lopes, tomam as melhores decisões em prol da igreja. Todas as decisões em prol da igreja, Pai amado. Então, que o Senhor dê a estes líderes inteligência, sabedoria, discernimento, para que tomem as melhores decisões em prol do corpo de Cristo. E por isso, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, as finanças da igreja, para que estes homens e mulheres, líderes da junta de oficiais, Pai, sejam excelentes mordomos, excelentes econômicos, ó Pai. De igual modo, Senhor, apresento-te, Senhor, as minhas finanças, as nossas finanças pessoais, para que o Senhor coloque em nossos corações a mordomia, que sejamos mordomos, econômicos, que sejamos responsáveis por aquilo que o Senhor nos entregou, pois nada temos que não tenhamos recebido de Ti. Pai, entregamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que aquilo que cabe, a parte que nos cabe, que o Senhor deixa para que nós controlemos, para que nós usemos com sabedoria, Senhor. Pedimos-te, Senhor, coloca, Senhor, em nossas mentes, em nosso intelecto, que o Senhor tome as nossas mentes totalmente cativas a Ti, ó Pai, para que sejamos bons mordomos, bons econômicos, para que não envergonhemos o Teu nome, Pai amado, para que as pessoas também vejam Jesus Cristo refletido em nossas finanças, ó Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, usa-nos, Pai. Usa-nos como mordomos, como bons despenseiros na Tua obra, na Tua casa e aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. À medida que possamos ajudar o próximo, que assim possamos fazê-lo, Pai amado, por meio de Jesus. Coloco, Senhor, nas Tuas mãos a igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Apresento-te, ó Pai, este pequeno aprisco para que o Senhor cuide, para que o Senhor salve, para que o Senhor restaure quem precisa de restauração. Enfim, que o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, venha suprir cada uma das necessidades de cada um dos irmãos, de cada um daqueles que Te temem, assim como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 34, que eu li agora há pouco, versículo 4, aqui nós, os santos, devemos temer o Senhor. Não é o mundo, são os santos que temem ao Senhor e o obedecem. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Nada há de faltar. Nada há de faltar àqueles que temem ao Senhor, àqueles que o obedecem. A todo aquele que tem o coração arrependido e age pela fé em Cristo Jesus. Pai amado, apresento-te, Senhor,
os ministros locais da nossa igreja, a irmã Dorcas, a irmã Sheila, o irmão Ronaldo, que estão servindo, Senhor, a tua igreja, que tem pregado, que tem ministrado, que tem levado uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, quiçá uma palavra de exortação. O Senhor os chamou e eles estão trabalhando na obra, Pai. Entrego-te também, Senhor, os nossos seminaristas, a irmã Geisa, o irmão Servo, Everton Servo, que o Senhor dê a eles inteligência, sabedoria, conhecimento, pleno conhecimento na tua palavra, Senhor. Dê a eles discernimento, Senhor. Também te apresento, Senhor, os nossos pastores, pastor Lopes, pastor Divaldo e pastor Almir. São homens que atenderam ao teu chamado, foram ao seminário, estudaram, se aplicaram, estão trabalhando, Senhor. O Senhor os chamou, eles atenderam o teu chamado e o Senhor não os rejeitou, Pai. Que eles continuem pregando a tua palavra com dedicação. Se for uma palavra de fé, que seja uma palavra de fé. Se for uma palavra de amor, que seja uma palavra de amor. Se for uma palavra de exortação, que não se furtem em pregar uma palavra de exortação à igreja. Pai amado, que eles continuem, Senhor, alicerçados na tua palavra e no pleno conhecimento da tua palavra, e que o Espírito Santo de Deus os tome de assalto todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça, os fortifique, Pai amado. Também entrego suas esposas, filhos e filhas, netos e netas, enfim, a descendência dos nossos pastores. Que o Senhor mantenha-os, Senhor, com o intelecto, com a sua mente totalmente voltada para ti, Senhor. Que os nossos pastores não olhem as circunstâncias e fiquem abatidos. Todos nós, Senhor, estamos olhando as circunstâncias, mas cremos em ti, ó Pai. Sabemos que tu és um Deus todo-poderoso e que no tempo perfeito de Deus a cura virá. Enquanto não chega, Senhor, nós oramos, nós clamamos, nós não descansaremos até que do alto recebamos a resposta de Deus Pai Todo-Poderoso. Não te daremos descanso até que o Senhor responda às petições da igreja. Nós clamamos e suplicamos com ousadia diante do teu trono por intermédio de Jesus. Pai amado, coloco nas tuas mãos, Senhor, a escola bíblica dominical. Fortaleça os nossos professores, os ministros que estão lá pregando, ensinando, fazendo com esmero, Pai. Capacite-os, Senhor. Pai, é cansativo e são poucos, muitos têm a oportunidade de participar da escola bíblica dominical, mas os professores são poucos. Então, Senhor, fortaleça os professores e eu convido você, igreja, a participar da escola bíblica dominical. Os nossos professores estão se aplicando em conhecer a palavra para ensinar com esmero, com dedicação e com amor. E por isso eu te convido a estar em nossa escola bíblica dominical. Todo domingo às 9 horas lá no templo. Pai, entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os professores. Também coloco, Senhor, os alunos, de igual modo os alunos. Também coloco na tua presença, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os velhos, os mais longevos, os mais experientes. Apresento-te, Senhor, os órfãos e órfãs. Apresento-te, ó Pai, todos os asilos de Campinas, as casas de repouso, Senhor. Que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. Não permita, Senhor, que o coronavírus se alastre naqueles lugares, naqueles asilos, naquelas casas de repouso, onde as pessoas estão com a saúde, empiricamente estão com a saúde mais debilitada. Não que de fato estejam, Senhor, mas há uma maior possibilidade em razão da idade, em razão de que o corpo já não vai mais respondendo à medida que seja necessária. Mas por isso nós clamamos, Senhor, por todos os viúvos e viúvas, por todos os velhos, os mais longevos, os mais experientes. Pai, abençoe, Senhor,
Abençoe estas pessoas. Cure-as quando precisarem de cura. Sare-as, restaure-as, salve-as. Leva o teu amor aos orfanatos, leva o teu amor a estas casas de repouso, a estes asilos. Pai amado, também, Senhor, não menos importante, aquelas pessoas que estão em cadeias, que estão presas, que estão em presídios, Pai, que desviaram-se em certo momento da vida e hoje pagam o preço, mas clamamos por eles, porque está escrito lá em 1 Timóteo que nós devemos orar por todos os homens. E estas pessoas que estão em cadeias, nós também devemos ter o compromisso de orar e interceder. E neste momento que estas cadeias, estas prisões estão apinhadas de gente, que não haja uma multiplicação do coronavírus. Pai, guarde essas pessoas que estão lá, Senhor. Que certamente o Senhor tem enviado os teus remanescentes fiéis àqueles lugares para pregarem a tua palavra. Fortaleça estas pessoas, fortaleça este ministério, Senhor. Que eles continuem pregando a estas pessoas em cadeias. Também coloco nas tuas mãos, Senhor, a força policial da nossa região, da região metropolitana de Campinas. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as corporações militares e civis que te servem. Pai amado, certamente também lá há pessoas que te servem. Pai, e essas pessoas, Senhor, que sejam usadas para ministrar aos corações da força policial. Guarde estes homens e mulheres que estão servindo e protegendo a nossa sociedade. Pai amado, também apresento nas tuas mãos todas as esferas de poder da nossa nação. Que o Senhor entre com providência em todas as esferas de poder, que o Senhor quebre este jugo que há em nossa nação desde o seu descobrimento. Pai amado, quebra este jugo econômico sobre a nossa nação. Que cada dia, Senhor, a situação se agrava. Cada dia mais pessoas estão ficando sem fonte de renda, estão ficando desempregadas. Mais pessoas estão na linha da miséria, Senhor. Quebra este jugo, Senhor. Somos uma nação que é a maior produtora de soja do mundo, a maior produtora de carne bovina do mundo. E, no entanto, Senhor, há pessoas passando fome em nossa nação. E nós, como igreja, em uníssono, perseverantes, nós clamamos, sare a nossa terra, Senhor. Porque está escrito que se nós nos humilharmos e orarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu. Hoje, Senhor, somos uma pequena igreja. Somos um pequeno número de crentes nesta nação. E por isso eu clamo, Senhor, para que o corpo de Cristo também caia em si e comece a orar, a clamar pelo nosso Brasil. Nós podemos sim ser o vetor desta mudança. Nós podemos clamar e suplicar e pedir que o Senhor mude a sorte da nossa nação e que haja verdadeiramente o que está escrito em nossa bandeira, que haja progresso, que haja ordem. Mas isto vem do Senhor, Pai amado. Isto é uma resposta que nós clamamos ansiosamente, que o Senhor nos responda, Pai amado. Mas sabemos que o tempo é teu, Senhor. Mas aqui clamamos, suplicando, sare a nossa nação, mude a nossa história, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta reunião de oração, por meio de Jesus. Amém. Igreja, obrigado pela tua participação nesta reunião de oração. E terça-feira que vem, se o Senhor assim o permitir, nós nos reencontraremos aqui. Enquanto isso, eu te peço, estenda as mãos, abençoe a vida daquelas crianças lá no Amazonas e lá no Nordeste. Certamente, Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que responderá à tua fé, à nossa fé, à fé da igreja. Amém? Até a próxima terça-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá.
fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho